do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Onde? Como? Por quê? Na nossa vida a gente tem muitas dúvidas e muitas perguntas, e algumas delas inclusive sobre a nossa própria fé. Eu confesso que quando eu era mais jovem, principalmente na época que eu estava na minha época de instrução de confirmandos, eu tinha muitas dúvidas sobre a minha fé, e eu importunava bastante o meu pastor na época. Eu lembro de fazer perguntas que hoje eu olho para trás e eu penso, coitado do pastor. Lembro de compartilhar com o meu pastor dúvidas, por exemplo, o que Jesus fez na adolescência dele? Ele jogou bola, pastor? O que o pastor vai responder para isso? Provavelmente não tinha sido inventado futebol ainda, talvez. Mas eu tinha muitas dúvidas. O que Jesus fez? Como é que ele foi para o colégio? Será que Maria puxou a orelha dele e falou, olha, volta para casa antes de escurecer? E quando ele viu já estava escuro, como muitas vezes aconteceu comigo. Eu tinha muitas dúvidas, e confesso que muitas vezes essas dúvidas não encontravam respostas naquilo que nós encontramos nas Escrituras. É quase meio frustrante ver que Jesus, o relato da sua vida, nós temos o anúncio do seu nascimento. Jesus nasce, de repente ele é apresentado no templo, aí dá um pulo lá para a adolescência de Jesus, quando ele fica para trás em Jerusalém, com seus 12 anos provavelmente, e depois 30 anos Jesus sendo batizado. O que Jesus fez durante todo esse tempo? Será que ele ficou trabalhando? Será que ele foi fazer outra coisa? O que Jesus fez? Eu tinha muitas dessas perguntas, e hoje, se alguém chegasse com alguma delas para mim, eu ia ficar desesperado e falar um bom eu não sei. De fato, irmãos e irmãs, isso não é verdade simplesmente sobre a vida de Jesus, mas sobre muita coisa na Bíblia. Há muitas perguntas sobre Deus, perguntas sobre Jesus, perguntas sobre a igreja que nós não temos resposta. Talvez algumas dessas perguntas vocês já tiveram, já se questionaram, ou talvez vocês já foram questionados por causa disso. Eu lembro na época que eu fiquei um tempo com um pastor em colégio, que os adolescentes tinham muitas dúvidas que eles compartilhavam comigo. Eu ficava muito feliz por eles compartilharem comigo, muito triste por não ter uma resposta, e eu tinha que sofrer com eles e falar, eu não sei. Na faculdade é a mesma coisa, muitas vezes a gente encontra perguntas, principalmente se é cristão, mas e sobre isso e sobre aquilo, e às vezes a gente não tem resposta. E isto é preocupante, isso é frustrante, e às vezes a gente continua com essa dúvida até o dia que nós vamos chegar diante de Jesus e perguntar para Ele. Mas se você já teve dúvida, se você já se questionou, se você já sofreu com isso, vocês não estão sozinhos. De fato, vocês estão em muita boa companhia. Hoje, na leitura do Evangelho, nós vemos um dos discípulos de Jesus, um daqueles que ficou com Jesus durante todo o seu ministério, viu ele multiplicar pães e peixes, viu ele acalmar uma tempestade, viu ele ressuscitar o Lázaro, e ainda assim ele soltou um bom e velho Silvio Santos e falou, eu só acredito vendo. Se eu não ver a mão dele, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, não vou crer. Imagine
só, gente. Tomé, coitado do Tomé, ficou conhecido por toda a história por ser o cara que duvidou. Mas se vocês prestarem atenção na leitura, quando Jesus aparece para os outros, ele faz a mesma coisa que ele fez para Tomé. Ele também mostra as suas marcas e o seu lado, porque provavelmente eles também estavam duvidando que era Jesus mesmo. Dúvidas, questionamentos. E eu acho interessante que, diante desse contexto, onde os discípulos estão se questionando, estão duvidando, estão com medo, trancados numa porta, por trás de portas de uma casa, Jesus chega para eles e acaba com todas as dúvidas. Irmãos e irmãs, esses discípulos de Jesus eram aqueles que, quando Jesus foi preso, eles fugiram e se trancaram nessa casa onde eles estão agora. Lá, todos eles, se questionavam: será que esse Jesus que a gente perdeu 3 anos seguindo realmente era o Cristo? Ele morreu. E agora ele vai ser morto também pelos judeus, porque a gente seguia ele. Diante desses discípulos que viram Jesus fazendo tudo o que ele fez, que ouviram Jesus falando tudo aquilo que ele ensinou, Jesus se coloca no meio deles e diz: que a paz esteja com vocês. Jesus sabia que eles estavam com medo, que eles estavam se escondendo, que eles estavam com dúvidas. Ele já chega mostrando que é ele mesmo e acaba com toda a dúvida, acaba com todo o medo e permite que eles creiam. Não só isso, mas sopra sobre eles o seu Espírito Santo. Em meio desse contexto, João escreve palavras confortadoras. Em meio a um contexto de dúvidas, de questionamento, de medo, João escreve: Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas aqui. João reconhece que muitas outras coisas Jesus falou, Jesus fez, mas aqui está o suficiente para que vocês creiam quem Jesus é. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo em quem Ele é, vocês tenham vida por meio dele. Irmãos e irmãs, eu não acho que é coincidência que João colocou esses 2 versículos depois deste momento de dúvida e de medo de Tomé e dos seus discípulos. João deixa claro que os seus discípulos, os discípulos de Jesus que viriam a crer depois desses 12, de fato, João sabia que provavelmente aqueles que iriam ler o seu Evangelho também enfrentariam dúvidas e questionamentos. Nós aprendemos que João escreve o Evangelho dele para pessoas que estão inseridas em um contexto helenístico, bem platônico. E João sabe que haveriam muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Vocês creem num cara que foi crucificado? Vocês estão loucos? E ali João escreve: Jesus fez muitas outras coisas, mas aqui estão escritas as coisas que já são suficientes para vocês saberem que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. Eu não sei o quanto que vocês já se questionaram sobre a fé de vocês. Talvez alguns de vocês já tiveram crises de fé bem difíceis. Talvez alguns de vocês até mesmo hoje estão por um fio
de cair da fé. A verdade é que a gente não está isento disso. Cristãos, seguidores de Jesus, eles também duvidam. Eles também se questionam e são questionados. E às vezes, irmãos e irmãs, eu preciso dizer para vocês que não há resposta. Já estive com alguns de vocês diante de perguntas e eu tive que falar para vocês: eu não sei. E talvez desse lado da eternidade a gente vai continuar não sabendo de muita coisa. E como o professor do seminário falava, a gente escreve essa pergunta no papel, coloca no bolso e quando a gente chegar no céu a gente pergunta para Jesus. Mas, diante das dúvidas, diante dos questionamentos, diante do medo que essas dúvidas e esses questionamentos podem trazer, Jesus vem até vocês hoje e diz: que a paz esteja com vocês. E não só isso, irmãos e irmãs, mas aquele que levou João a escrever esses versículos também me manda aqui hoje para anunciar para vocês que aquilo que nós encontramos na Bíblia já é o suficiente. Nós já sabemos quem é esse Jesus. Esse Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus. E hoje ele me manda aqui também para dizer para vocês que tudo isso que foi registrado, tudo isso que Jesus falou, tudo isso que Jesus fez, ele fez por você. Foi para a sua salvação que Jesus desceu do céu. Foi para a sua salvação que Jesus foi batizado e tomou sobre si o seu pecado. Foi para a sua salvação que Jesus foi pregado numa cruz. E foi para a sua salvação que Jesus ressuscitou. Para que hoje você tenha perdão. Para que hoje você tenha salvação. Para que hoje você não tenha somente uma esperança, mas já tenha a certeza da vida eterna. E eu posso garantir para vocês: a vida eterna é sua. Ela pertence a você. E Jesus estará com vocês até o dia em que vocês viverão com Jesus Cristo no novo céu e numa nova terra. Quando você sair por aquela porta, irmãos e irmãs, eu sei que vocês ainda vão ter perguntas, dúvidas, talvez vão ter momentos na vida de vocês que vocês vão até mesmo perguntar e reclamar para Deus: por que, Deus? Por que dessa forma? Cadê você? Se eu não ver uma ação sua, eu não vou crer mais. Se vocês tiverem um momento como esse, compartilhem comigo. Vocês não estão sozinhos, mesmo que a gente não tenha uma boa resposta para aquilo. Mas mesmo nos piores momentos, eu afirmo a vocês, eu prometo para vocês, Jesus fez tudo isso por você. E diante de dúvidas e questionamentos, ele continua vindo hoje, te dando perdão, te dando vida, te dando salvação. Que o Espírito Santo que Jesus soprou sobre os seus discípulos também caia sobre vocês e fortaleça a fé de vocês nesse Jesus que fez tudo isso por vocês. Amém. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre, até o fim dos tempos. Amém. Nós vamos continuar o nosso culto, irmãos e irmãs, cantando. E durante o cantar do próximo hino, nós vamos ter um momento de recolhimento de ofertas. Se vocês vieram preparados para ofertar, nós convidamos para trazer até o altar. Se vocês não vieram preparados, não se constrangam. Nós não queremos que vocês se sintam desconfortáveis, mas todos aqueles que vieram preparados, ou para trazer a sua oferta até o altar, ou para fazer a oferta através do Pix, que temos alguns códigos pela igreja, nós convidamos para fazer isso durante o cantar do próximo hino. Nós vamos cantar e ofertar.